Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 3 Tons de RH, em modo presencial, até que enfim, né? Que bom, oh meu Deus, coisa boa. Estou aqui com Sérgio Nogueira, Valéria Fernandes e a gente está fazendo a nossa série sobre empreendedorismo e temos um convidado especial, que é o Jarbas Vieira, né? Presidente do LEAD Litoral Paulista e fundador do LEAD Futuro, LEAD Mulher. E a gente tem, ele é engenheiro químico e tem uma experiência nacional e internacional. Vai falar um pouquinho dessa experiência, também um pouquinho sobre o ambiente, né, do macro, o ecossistema do empreendedorismo. Seja bem-vindo, Jarbas. Obrigado, Roberto, Sérgio, Valéria. É um prazer estar com vocês. É um tema que eu gosto muito, apesar de ter construído a minha carreira toda em empresas de grande porte. Então, como consultor, e o próprio LEAD, a empresa de grande porte é a locomotiva da economia, mas junto dela ela carrega vários vagões, que são os empreendedores, é o pequeno, o médio porte. Então é muito importante, é um tema que eu gosto muito, é muito importante abordar. E quando fala de empreendedorismo, eu gosto do empreendedor dentro da empresa, aquele funcionário que empreende na carreira dele. Muitas vezes o empreendedor não precisa ser dono de um negócio, ele pode ser um colaborador de uma empresa, mas que tem a visão empreendedora. Isso faz toda a diferença. E, normalmente, aquele que se destaca na sua carreira foi aquele que, desde que começou, já empreendia. Eu já estou buscando novos horizontes, novos espaços, entendendo meus clientes internos e externos. Então, é um tema muito gostoso. Acho que o tempo vai passar bem rápido hoje. Legal. Jarbas, como é que você entrou nesse mercado, né? Pelo que entendi, você se formou em engenharia química, não é isso? Aí depois começou a trabalhar aqui no Brasil, fora. Fala um pouquinho desse... Na verdade, eu me formei em engenharia química, eu sou filho de químico. Quando eu entrei na faculdade, meu pai falou, vamos montar uma indústria. Assim que você se formar, era um sonho dele, mas ele tinha muita dificuldade de ter sócio, ele tinha muita desconfiança. Mineiro, né? Então tinha desconfiança. Mas eu perdi meu pai no primeiro ano da faculdade. Então esse sonho... Mas o sonho de trabalhar com engenharia química permanecia. Eu fui trabalhar numa empresa de isopor, de EPS, né, mas que a gente conhece mais popularmente como isopor, que é uma marca registrada. Né? Então fui trabalhar numa empresa de EPS e estava fazendo alguns projetos dentro da empresa e apresentei para um amigo meu que trabalhava em consultoria. E ele começou a falar, poxa, esse projeto é muito bacana, você tem que vir para a consultoria. E a consultoria não era uma consultoria técnica, era uma consultoria de gestão e focada em produtividade. E ele me chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí a gente começa a fazer conta, né? E aquilo foi me chamando a atenção. Poxa, será lá eu acho que eu tenho uma oportunidade grande de ganhar mais. E fiz o teste, fui para lá. Foi uma decisão muito difícil, porque naquela época, na minha carreira como engenheiro, tinha muito pouco emprego. Então eu peguei uma fase de crises aí, e eu estou com 57 anos hoje, então a gente tinha uma fase, você tinha um emprego, você tinha que abraçar, porque a chance era muito pequena, mas eu arrisquei. Fui para a consultoria, tive fui de trainee, na verdade não chamava-se trainee, mas era o papel de trainee, a gerente geral em 2 anos e 7 meses, fui um dos que mais cresceu da empresa. E aí a gente cresce não só por competência, são as oportunidades que surgem, né? Eu tive dentro da empresa alguns projetos muito difíceis, aqueles projetos que eu morria de medo. Como deram certo, eu fui para a vitrine. E era um projeto, quer dizer, esse grande desafio, se desse errado, eu não teria uma marca ruim, porque era um projeto difícil. Como eu tive a sorte de dar certo, funcionou. Eu acho que uma característica minha sempre foi envolver o cliente. Então, muito consultor tem um perfil mais de imposição, e a gente tem que entender isso. Não, o cliente, a empresa dele, é o executivo que está lá, ele que sabe como fazer. A gente vai trazer as ferramentas, então... Esse modelo que sempre foi muito natural para mim, de conectar as pessoas, de unir, me ajudou muito a enfrentar esses desafios. Então, tive essa carreira bastante rápida, de bastante sucesso. Depois disso, passei a diretor da empresa, estava num processo de ir a sócio e surgiu a oportunidade de montar minha empresa. Eu tive com 3 empresários, que eram 2 executivos e um empresário, que eram nossos consultores, e falei, estou com essas 2 oportunidades. Agora vocês serão os meus consultores, né? E bati um papo com eles. E os 3 falaram, pela sua trajetória, a gente que já te conhece há muito tempo, corre atrás do risco, porque se você amanhã não tiver sucesso, você tem onde trabalhar. Você vem trabalhar aqui, você volta na tua consultoria, você vai para outra. E abracei a empresa, começamos o primeiro projeto dentro de um banco, foi o Banco BMC, que hoje é do Bradesco, e aí foram mais de 500 projetos.
num determinado momento da minha carreira. E é uma coisa interessante, né? Eu, modéstia à parte, fazia bem a consultoria, mas não era a minha grande paixão. Eu não sabia qual que era a paixão. A química era um pouco da paixão, a engenharia química, mas eu não sabia o que era. Bem, a empresa ficava em São Paulo, eu mudei para Santos em 2002. Minha mulher é santista, então a gente morava em São Paulo, aí queríamos ter uma filha e ela estava em processo de tratamento. Falou: vamos para Santos, porque você fica perto da tua família e aqui eu estou sempre viajando, então eu não estou próximo de você. E fui para lá, minha filha nasceu em 2006 e eu estava sentindo muita falta de ficar perto dela. Então ela estava crescendo com 7 anos, eu decidi levar a empresa para Santos. Não foi fácil, porque eu tive que comprar a parte dos meus sócios, que eu tomei a decisão seguinte: eu vou para Santos. Eles não quiseram ir. Eu falei: então vamos separar a sociedade. Ou vocês compram a minha parte ou eu compro a de vocês. Como eu era majoritário, acabei comprando a parte deles. Com um dos sócios foi muito bom, com o outro foi muito desgastante, mas eu fui para Santos. Chegando lá, e aí tem uma outra característica, né? Que é onde é o posicionamento a São Paulo. Como São Paulo é uma marca, né? Além de toda a competência da cidade de São Paulo, eu já com mais de 500 projetos, quando eu ligava para um cliente para fazer uma reunião lá no Pará, por exemplo, aqui a TMC, depois virou Inovare com essa mudança, aqui a Inovare, nós temos mais de 500 projetos, tantos anos de empresa, fica em Santos. Tá bom, se der a gente... Em São Paulo era muito uma coisa, você falou: sou uma consultoria de São Paulo. Ninguém perguntava quem você era, qual o seu tamanho, aí depois você apresentava. Então, São Paulo abre portas, porque é um centro de tecnologia do país, né? Enfim, estava lá em Santos. Santos, apesar de eu morar desde 2002, eu não tinha muita relação com as pessoas. Tinha alguns clientes lá, mas eu tinha uma relação bastante fria, não tinha muito relacionamento. Aí me convidaram para participar do BNI, que é um grupo de negócios para pequenos empreendedores, e ele é focado especificamente em gerar negócio, com uma ferramenta muito bacana para o pequeno empreendedor. Me convidaram, eu gostei, participei, fiquei 1 ano, e lá a gente tem uma troca, né? Agenda marca reuniões para outro, o outro para um terceiro. Eu, sem conhecer ninguém, estava sempre entre os melhores desempenhos, marcando um monte de reuniões, e em 1 ano não marcaram nenhuma para mim. Mas o problema não é que as pessoas não eram competentes para isso. O meu perfil de empresa não era adequado para o BNI. Eu trabalhava com empresas de grande porte. E as pessoas lá tinham relação com pequeno e médio empresário. Com isso, eu fui buscar quem é a melhor empresa que faz networking no Brasil. É o LEAD, que faz parte do Grupo Dória, e eu marquei uma reunião, pedi para a Roseli, que trabalha comigo, é nosso gerente de relacionamento, marcar. À época, lá em 2018, isso, o Gustavo Enner era o CEO do Grupo Dória. Quando a gente ligou, ele falou: ele está indo amanhã para Nova York, manda o currículo do Jarbas e da empresa para a gente conhecer aqui e marcar na volta dele. Aí a Roseli mandou, já estava pronto. Quando ele recebeu, ele falou: não, vê se ele consegue vir amanhã cedo. Aí eu fui no dia seguinte de manhã, fizemos uma reunião e foi muito interessante, que ele tinha muita vontade de levar o LEAD para a Baixada Santista. Legal. Mas acreditava que não ia dar certo. Ele falou: Jarbas, nós tentamos isso há mais ou menos 6 anos, entrar na Baixada, e não deu certo, porque está muito próximo de São Paulo. E como a gente está falando de grandes empresários, todos querem estar aqui. Aí eu falei: Gustavo, vamos fazer o seguinte, vai viajar para Nova York, faz o que você tem que fazer, vamos voltar daqui 1 mês para ver se eu sigo em frente com essa vontade ou não. Aí vem um pouco do empreendedorismo, tá? É a hora que você tem que ser um pouquinho parafuso solto perante os outros, né? E isso é muito importante. Obviamente que não é fazer loucura, tá? Quem está me ouvindo, tomar cuidado. Mas o teu sonho tem que ser teu. Se tiver quem venha com o seu sonho, bacana, abraça. Mas se não tiver, siga o teu sonho. Quando a ideia de levar o LEAD, eu tinha mais 4 potenciais sócios. Um, inclusive, fez a reunião comigo. Continua meu amigo, todos continuam amigos. E eu quando eu falei: para entrar no LEAD é isso, tem esse investimento, tem esse desafio, e montei o cenário. Todos desistiram na hora, falaram: isso é muito difícil. E aí eu tomei a coragem sozinho de abraçar. E minha ideia original, aí uma outra coisa de empreender. Às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê, né? O que eu queria, levando o LEAD para a Baixada Santista, era gerar novos projetos para a minha consultoria. Depois eu vou contar para vocês, isso mudou completamente. Que legal. Voltei 1 mês depois, isso aí então foi janeiro, fevereiro de 2019. Eu voltei, tive com o Gustavo Enner, falei: Gustavo,
eu vou abraçar esse projeto. Só que eu preciso de um tempo, porque eu preciso preparar o ambiente. Eu não vou assinar um contrato agora com você, me arriscar, para não dar certo. Aí, então, de fevereiro de 2018, eu fui assinar o contrato em maio de 2019. Eu fiquei 1 ano e 3 meses conversando com várias empresas, buscando, trabalhando, levando a imagem do LEAD, dissociando da imagem do político João Dória. O João Dória foi o empresário que fundou o LEAD, mas quando ele foi para o poder público, ele se desligou completamente, de fato. E eu estava dizendo, se você estiver entrando no LEAD, esperando o benefício do governo, na época ele já era governador, do governo estadual, não conte com o LEAD. Okay. O LEAD tem relações com todos os meios públicos e privados. Enfim, assinamos o contrato em maio de 2019 e o primeiro evento foi em agosto. Até no meu LinkedIn está lá que o aniversário da empresa é maio. De fato, eu entendo o aniversário como agosto. Foi o primeiro evento, foi um sucesso, deu tudo muito certo. Em quase 40 unidades no Brasil e no mundo, a nossa unidade, no ano do lançamento, foi eleita a mais eficiente de todas. Então, foi realmente muito bom. Tudo veio a favor, tudo jogou a favor. O empresariado abraçou, então isso é muito importante, né? O empresariado abraçou a ideia. E, apesar da pandemia, estamos seguindo aí. Então, para empreender, coloque algo na cabeça, pense, monta a estratégia. Então, demorou esse tempo todo? Demorou porque eu precisei montar a estratégia, precisei preparar o ambiente. E acredite na tua percepção. Porque, muitas vezes, a gente não consegue passar o nosso sonho quando você quer ter um sócio, quando você quer ter um parceiro. Se você tem certeza do que você quer fazer, abraça esse sonho, vai em frente, vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Então, a gente está falando o primeiro ano, que foi um sucesso. Naquele período que eu comecei o LEAD, eu era cliente do Roberto. Então, a gente, ao mesmo tempo... o que aconteceu? Na verdade, eu comecei a dar uma atenção tão grande para o LEAD. Isso foi me dando tanto prazer que eu comecei a desacelerar a consultoria. Então, não deixei de fazer, mas eu desacelerei. Hoje, eu faço consultoria passivamente. Se algum cliente me procurar, eu faço trabalho, eu monto um time para fazer especificamente. Deixo isso muito claro, não tenho mais a equipe que eu tinha antes, mas eu tenho profissionais que eu posso buscar. E faço isso mais passivamente. O meu grande negócio passou a ser o LEAD. E aí vamos resgatar um pouquinho por que eu estou com esse prazer todo, com essa alegria toda de trabalhar isso. Desde a minha adolescência, minha casa vivia cheia de amigos. Então, eu gostava, não chamava network, não era work, era net alguma coisa. Era uma tribo, né? Era uma tribo. Mas eu sempre gostei de estar com gente. E eu descobri que no LEAD a gente consegue estar com gente, fazer com que essas pessoas façam negócio, conectar essas pessoas. Eu falei, poxa, essa é a minha essência. Sou engenheiro químico, como o Roberto falou, mas minha mãe sempre falava, você tinha que ter feito relações públicas, que você gosta de estar conversando com todo mundo, gosta de estar com as pessoas. Aliás, foi esse o sucesso da minha carreira na consultoria, foi esse envolvimento com as pessoas. Apesar da facilidade técnica, o diferencial era isso, de ter essa relação. Então, quando a gente encontra o que gosta, aí é hora de abraçar com muito mais tempo. E, encontrei com mais de 50 anos, tá? Isso é importante, porque quem está dando cabeçada, está com dificuldade, continua, as oportunidades caem do céu. Agora, esteja no mercado, esteja trabalhando, esteja buscando, não desista, tá? Porque se você desistir, não vai aparecer oportunidade. Surgiu, como eu contei aqui para vocês, por acaso. Né? Eu queria gerar mais negócio para minha consultoria. Certo. Acabou que eu fiquei tão feliz que eu falei, não estou mais preocupado com a consultoria. Mas gera negócios o tempo inteiro. Gera negócios. Já vi isso que eu ia perguntar. Conta um pouco mais, assim, qual é o papel do LEAD? Dá alguns exemplos. Como é que esse ecossistema, esse processo acontece? O LEAD o que a gente faz? A gente conecta pessoas e empresas. Tá? Pessoas, a gente está falando de executivos, né, empresários, e as empresas. Muitas empresas, às vezes a empresa A precisa falar com a B e não consegue. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é um evento que chama LEAD Connection Porto de Santos. Então, nós estamos recebendo diversas empresas de vários estados do país e também de fora do país, está vindo da Itália e do Paraguai também. Eles vão visitar as empresas do Porto. São empresas que têm interesse no Porto de Santos, que são importadores ou exportadores, via de regra, ou transportadores. Nós estamos levando eles até o Porto para conhecer o Porto, conhecerem o prefeito da cidade, conhecerem a autoridade portuária, para fazerem negócio e negócio entre si também. Então, essa é uma das formas que a gente faz. Tem os eventos do LEAD. O evento é quando a gente traz temas de relevância para a região.
E no caso do LEAD especificamente, o palestrante, nós não pagamos palestrante, o palestrante tem que ter interesse na Baixada Santista, seja social, seja comercial, seja da imagem dele aparecer, mas é um palestrante que tem que estar lá conosco porque ele tem interesse na Baixada Santista, e nesse evento as pessoas se conectam também. Tem algumas situações, por exemplo, tem um encontro nosso que chama Sextou LEAD. Toda sexta-feira, os filiados, até 12 pessoas, se reúnem num importante restaurante lá da Baixada Santista para bater papo. Nessa hora tem aquela conexão mais próxima, você cria o vínculo entre as pessoas. Esse Sextou é um modelo que veio do LEAD Pernambuco, eu copiei, adequei a nossa região, mas não é um modelo do LEAD global. E a gente tem trabalhado muito na capilaridade que o LEAD tem de conectar empresas de uma região com outra, que é o exemplo do LEAD Connection que nós estamos fazendo no Porto de Santos. Então, são essas ações. Conectar, fazer negócio necessariamente não é o que o LEAD, os filiados querem. Tá? Tem um filiado que quer estar no LEAD para fazer negócio, tem um filiado que quer para que a sua marca institucionalmente apareça, tem um empresário que quer estar no LEAD para ter relação com o poder público em todas as esferas. E aí o LEAD é bastante político, mas completamente apartidário. É político no sentido de trazer ética, de trazer governança, e essa cobrança do empresariado. Viabilizar projetos. Né? Viabilizar Imagino, projetos. Né? Nós fizemos um projeto muito grande com a Invest São Paulo. Então, a gente trouxe a Invest São Paulo para a Baixada Santista. Nós tínhamos, no meio da pandemia, na primeira onda ainda, nós tínhamos reuniões semanais com o presidente da Invest São Paulo, leads daqui do estado de São Paulo. E nessas reuniões, o que a gente percebeu? As outras unidades, Ribeirão Preto, Noroeste Paulista, que é Rio Preto, Campinas, tinham muitos projetos de grande monta e estavam trazendo para a Invest São Paulo. E a Baixada Santista não tinha. Então, o André Ursini, que é o chairman do nosso comitê, me chamou e falou: já vamos convidar o Wilson para vir aqui para a Baixada. Nós convidamos o Wilson Melo, ex-presidente da Invest São Paulo. O Wilson, então, foi para Santos, ficou encantado, porque quem não é da Baixada Santista olha para lá e fala: poxa, lá tem turismo e tem porto, tá bacana, quando aposentar eu quero ir para lá. E é muito bom, realmente tem porto, tem turismo, mas tem muita oportunidade nova, a gente pode crescer muito com a região. E até o André Ursini, que eu acabei de comentar, ele pensa que se todo mundo que aposenta vier para cá, a gente vai acabar com a região, porque eu preciso gerar emprego, que o aposentado traz renda, mas não traz emprego. Então tem que gerar os dois. Então nós levamos o Wilson Melo, ele fez algumas reuniões, primeiro foi na BTP, que é um terminal portuário, de manhã, teve uma reunião com o prefeito de Santos, almoçou com empresários e à tarde foi ver o projeto do Complexo Andaraguá. Ele saiu de lá encantado, falou: a Baixada Santista passou a ser prioridade dentro da Invest São Paulo. Por quê? Nós aí, e aí eu falo como poder público, como iniciativa privada, não sabemos vender a nossa região. Então, o importante nessa visita dele não foi com o Pires na mão pedir recurso para o Estado, mas foi falar o seguinte: aqui tem lugar para fazer projetos bons. E temos projetos bons andando. Fizemos uma aproximação muito grande da Uzi Minas com a Invest São Paulo, para desenvolvimento de novas plantas, novos empregos. Então, esse trabalho é muito importante. É o trabalho que não aparece, tá? Esse trabalho com a Invest São Paulo, essa própria relação que a gente está fazendo com do Porto de Santos. Poucas pessoas se envolvem, mas a gente está trabalhando, fomentando a economia. O que aparece mais são os eventos. Tanto que muita gente acha que o LEAD é uma empresa de evento. Não, o evento é um meio para o nosso fim. Então, o evento é a forma de nós reunirmos o empresariado e trazermos conteúdo. Mas o nosso grande negócio é mudar a sociedade em cada região que estamos. Gerar negócios e gerar empregos, né, também. Gerar negócios e empregos. Deve ter no grupo muitas empresas que estão ainda em fase de desenvolvimento, eventualmente startups. São dois tipos. No LEAD, são só empresas de grande porte. Só de grande porte. No LEAD, porque a gente trabalha ali com a locomotiva, né, da economia, é o perfil do LEAD. No LEAD Futuro e no LEAD Mulher, você já tem um perfil diferenciado. São sempre lideranças, tá? No LEAD Mulher, lideranças femininas. Algumas que estão no LEAD, mas também estão no LEAD Mulher. Então, são empresas de porte que podem estar aqui, mas estão lá como lideranças femininas. E no LEAD Futuro, que também tem empresas que estão em ambos, é o empreendedor a liderança está de 19 a 39 anos. Às vezes não é empreendedor, às vezes é um executivo,
às vezes alguém do poder público, e aí, mais uma vez, sem bandeira, tá? Então nós não temos nenhuma restrição e nenhum apoio a nenhuma bandeira. As minhas convicções pessoais são diferentes, o LEAD não tem essa convicção. O que a gente quer é a governança, né? Quer dizer, honestidade, correção no poder público, na máquina, é isso que a gente defende no LEAD. Mas as minhas convicções pessoais eu não posso trazer para o LEAD, até porque meus filiados eu tenho de todas as cores. Né? Claro. Sim. E o LEAD Futuro, a gente trabalha muito em empreendedorismo. Aí tem muitos empreendedores, várias empresas de startup. Tem um cliente nosso lá, um filiado nosso, que está no LEAD, a sócia está no LEAD Mulher e ele está no LEAD Futuro. E ele tem uma empresa de facilities já muito grande, uma empresa com 11 anos, e agora está com uma empresa muito voltada à tecnologia, de segurança, também voltada à segurança, mas completamente baseada em tecnologia. Menos mão de obra, mais tecnologia. E ele, no LEAD Futuro, ele está com essa empresa de tecnologia. Lá, por exemplo, tem um rapaz que é de uma grande rede de varejo da Baixada Santista, que tem perfil para estar no LEAD, ele é da 2ª geração. E ele falou, não, eu quero estar no futuro, Jarbas, porque aqui eu estou passando com pessoas que têm as mesmas dores que eu. Lá no LEAD é quem tem as dores do meu pai. Okay. Essa aí ele já passou, eu não quero discutir com eles, eu quero discutir com quem está na minha idade, sofrendo o que eu estou sofrendo e tendo os benefícios que eu tenho também. E quais são esses benefícios? Conta um pouco assim, como é que o LEAD tem ajudado essa turma que está empreendendo agora, começando agora? Trazendo muito conteúdo. Tá? Muito conteúdo. Recentemente teve lá conosco o presidente da TOTUS, CEO da TOTUS. Então foi um evento para os 3 leads, né? Na verdade foi um evento do LEAD, mas nós convidamos o LEAD Mulher e o LEAD Futuro para falar de metaverso, falar de tecnologia, o que está acontecendo no mercado. Tivemos agora no LEAD Futuro uma palestra, inclusive com o filho do fundador da TOTUS, mas que já está, ele não tem nenhuma relação na operação da TOTUS, mas falando de sucessão. Então, ali a gente tem 1/3 dos filiados que aproximadamente, né, são sucessores, tem outros que começaram a empresa, então foi falar de sucessão, das dores, das dificuldades, e também do Family Office, que é aquela gestão dessas empresas maiores. Na verdade, ele faz até com empresas de médio porte e de pequeno porte também, o Family Office. E muita conexão. Então, estamos em julho, o LEAD Futuro está fazendo uma viagem para a Argentina, para conhecer outras empresas de lá, do LEAD Argentina e do LEAD Futuro Argentina, e fazer essa conexão. Um pouco é pegar experiência. Para alguns vão viajar para pegar experiência. Outros vão conseguir fazer negócio lá. O que a gente fala no LEAD é o seguinte, se você quiser entrar aqui para fazer negócio, é o lugar errado. Se você quiser entrar aqui para fazer conexão, talvez você faça um dos melhores negócios da tua empresa. Porque com a conexão a gente cria confiança, cria esse link e a oportunidade surge naturalmente. E o LEAD Mulher, que são grandes lideranças femininas, e é um momento que elas estão ali entre elas. Quer dizer, que aí tem as dores da mulher, né? As dores da mulher crescer, as dores da mulher se posicionar no mercado. Desculpem. Nós estamos trazendo a Márcia Manfrim, que é uma grande empresária do setor de alimentação, é a 4ª maior empresa do Brasil, ela tem frigorífico, tem outras empresas, é a 4ª maior de alimentação industrial, né? É a Apetite, e vai passar um pouco da experiência dela. Ela era uma gerente de banco, que quando teve os filhos saiu para cuidar dos filhos e começou a fazer a quentinha dentro de casa. E hoje é uma empresa gigantesca. Então é bacana ver essa história de empreendedorismo e de gestão, né? Porque só empreender não adianta, né? Tem que saber gerir bem o seu negócio. E é uma liderança feminina fantástica e está levando a LEAD Mulher, que inclusive deve fazer uma viagem para Nova York em outubro. Do LEAD Mulher a gente ainda está alinhando, mas provavelmente vai ter um fórum lá em Nova York. Nós devemos visitar algumas. Elas, né? Porque eu não vou, lá eu não posso entrar. Elas devem participar, visitar a Bolsa, visitar algumas empresas em Nova York. Juntos, tem um passeio gastronômico, lazer também, isso tudo a gente coloca para que seja uma experiência única. Então, essa é a ideia. E exclusivo para afiliadas. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou bastante a respeito das dores, né? Que os empresários sentem, né, no momento que vão iniciar o seu negócio, né? O que você vê de mais relevante, né? O que tem aparecido, né,
os pontos que tem aparecido em relação a isso, quando a pessoa quer empreender, né, no mercado, de repente, um mercado desconhecido. Fala um pouquinho disso para gente. Eu acho que é o risco do desconhecido. Esse é o grande problema. Eu vou dar meu exemplo, quando eu comecei a consultoria, era um mercado que eu já conhecia. Eu tomei muito cuidado para não invadir clientes que eram do meu antigo empregador, porque eu saí de lá com uma relação muito boa, mas eu conectava a todos para falar, me apresente um amigo teu. Com você eu não quero trabalhar, mas eu quero trabalhar com um amigo teu. Então, esse cuidado... Mas ali eu estava num mercado que eu conhecia, que eu sabia como fazer. Quando a gente entra no mercado novo, esse medo do novo, né? E aí algumas facilidades são, por exemplo, uma franquia ajuda muito nesse caso, porque você já tem uma metodologia para trabalhar, então você vai aproveitar aquela forma de trabalho, mas o que eu tenho percebido é isso, é arriscar com o novo. Por outro lado, o jovem não está querendo mais trabalhar. Aliás, o grande problema hoje para o empreendedor, para o empregado, é a atitude. Tá? Eu acho que aí vocês que são de RH, muito mais do que a técnica. Então você pode ter uma pessoa com a técnica mediana e com uma atitude muito boa, que vai ser um grande profissional, seja ele como funcionário, seja ele como empreendedor. Mas se quiser começar um negócio achando que... o que a gente vê do empresário? A gente olha na televisão, que cara bacana, ou vê de carro novo. A gente não vê que nos 5 anos, nos 5 primeiros anos, a grande maioria quebrou, não deu certo. Né? Então a gente não vê isso. Então tem que suar muito, tem que se arriscar bastante, tem que acreditar. Vai dar tudo errado, vocês podem ter certeza, mas aí é a hora de você lutar contra. Dá o exemplo do lead. Né? Primeiro ano, como eu falei, 2019 foi maravilhoso. Em um negócio que eu não conhecia. Obviamente que eu já tinha uma experiência, aí a idade ajuda, né, nesse momento, mas já tinha uma experiência de vida, apliquei muito do que eu uso na consultoria, que eu usava na consultoria dos clientes, eu usei no lead. Quando eu achei, agora eu estou bem, ganhei o prêmio, né? Unidade mais eficiente, veio a pandemia. Como é que eu me reinvento? Eu falei, eu não sei mais o que fazer. Quem já tinha mais tempo sabia se reinventar. E aí eu usei muitos meus colegas, presidentes de unidade, para falar, me ajuda aqui, porque eu aprendi a receita do bolo, mas eu só sei fazer esse bolo e não tem farinha. O que eu faço agora? Vamos fazer outra comida aqui. Aí a gente foi aprendendo isso aí. Então, essas situações, obviamente que a pandemia ela é um extremo, mas situações semelhantes, quer dizer, de alguma coisa no teu mercado mudar, vai acontecer. Outra coisa que eu sugiro, pense em empresa que tem uma visão de tecnologia. Tá? Eu acho que 2 fatores que vão estar aí no futuro, tecnologia e relações humanas. Porque da mesma forma que a tecnologia evolui, você passa a ter problemas mentais, que a pessoa não se relaciona com ninguém, está dentro de casa. Então, pensem em serviços que estejam com os dois. Se for um serviço, uma empresa de muita mão de obra agregada, desculpem, de muita mão de obra agregada, provavelmente essa atividade vai acabar. Então, talvez você faça assim, não, eu tenho uma atividade que eu vou criar aqui, mas daqui a 5 anos eu acho que ela não vai existir. Bacana, se prepare para isso. Mas se não, hoje a tecnologia vai substituir. Agora, se eu tiver uma atividade que substitua essa mão de obra, talvez eu esteja no caminho certo. Agora, eu acho que atitude, coragem, enfrentar, saber que muita coisa vai dar errada. A gente olha para quem tem sucesso, parece, poxa vida, teve uma carreira brilhante no banco, teve uma carreira brilhante na indústria. Não, no meio do caminho, teve muita dificuldade e a sorte e a competência de passar por essas dificuldades foi o que fez crescer. E com certeza, quando você vê um grande executivo, para a gente que está de fora, parece, nossa, que cara de sorte, né? Ele tomou muita pancada, ele passou por estresse muito grande. Então, isso vai acontecer na vida profissional. Então, você tem que saber também que você tem que estar disposto a isso. Né? Disposto ao risco, né? Disposto ao risco. Legal. Jarbas, você falou em vários momentos do lead em outras regiões do Brasil. Como é que funciona essa articulação? Assim, o que você tem aprendido além da pandemia, né? Como é que você... Na verdade, são 2 perguntas em uma, né? Uma é a perspectiva do ambiente de negócio que você sente também em outras regiões. Como é que você vê oportunidades, o que está acontecendo? Se puder dar alguma notícia de bastidor aqui, nossa, para a gente melhor ainda, algum furo. E também o que você tem aprendido também? Como é que você se articula? Como é que você tira proveito
desse conhecimento, experiência em outras regiões do Brasil? Eu tenho aí a sorte, por ser consultor, conhecer muitas empresas no país, muito empresário, muito executivo. Então, eu mesmo tenho indicado, lá para o LEAD Paraná, eu fiz algumas indicações de empresas que se filiaram a eles, aqui no LEAD Rio de Janeiro também, em Rio Preto também fiz indicação, deu certo, mas o contrário também é verdadeiro, tá? Então, eu tenho alguns presidentes de unidade que têm empresas em Santos ou que prestam serviço, que fazem atividade em Santos, que me indicam. Então, esse primeiro aspecto do LEAD, eu acho que é a grande força dele, a capilaridade. O LEAD foi, por muito tempo, uma empresa praticamente sozinha nesse mercado de network de muita qualidade. Hoje tem outros players no mercado, mas ainda não entregam o que o LEAD entrega. Essa capilaridade, essa capacidade que nós temos, essa relação próxima dos presidentes, isso ajuda muito. E a gente tem uma relação muito boa com o poder público. Então, muitas vezes, precisa falar com o ministro, precisa falar com o prefeito de uma cidade, conectando outros presidentes de unidade, e a gente consegue. Fazendo eventos conjuntos. Então, nós fizemos, durante a pandemia, eventos voltados à logística com o Paraná e o Mato Grosso. Então, Paraná e Mato Grosso, estados produtores, Santos, onde escoa a produção para outros países. Então, a gente fez muito trabalho dessa conexão. Acho que esse é o grande diferencial. Primeiro, regionalmente, a força do LEAD, né? Então, o LEAD tem muita força nas regiões onde está. E segundo, essa conexão com outras empresas. Quando eu comecei o LEAD lá chamava LEAD Santos, virou LEAD Litoral Paulista, muito empresário dizia o seguinte: não, mas se eu precisar falar com as pessoas, eu conheço aquilo. Eu nasci aqui, eu estudei aqui, eu faço negócio com esse pessoal. É verdade, mas muita gente que você conhece aqui, você não sabe direito o que ele faz. O LEAD te ajuda a aproximar, e isso a gente mostrou. Outro aspecto, a gente faz essa conexão com empresas de fora. Agora, se o teu mercado é exclusivo aqui, se você quer um pouco de proteção de mercado, não é com o LEAD. Agora, você tem ideia de se desenvolver mais, de ampliar. Um exemplo, um grande consultor da Baixada Santista, nosso filiado, o filho dele, que já segunda, na verdade, a terceira, ele que abriu, mas ele abriu com o pai, ele sempre foi o presidente da empresa. Mas o filho dele queria fazer Minha Casa Minha Vida, e ele tinha muitas dúvidas. Num evento nosso, com Cláudio Carvalho, que é um dos membros do comitê do LEAD Global, e o Dr. Eli Horn, falando que vale a pena empreender em construção civil para qualquer camada, porque é um momento, o Brasil tem muita carência. Ele resolveu arriscar. Só que quando ele resolveu investir nesse setor, ele falou: nós vamos abrir 2 empresas paralelas, porque a gestão de imóvel de alto padrão e Minha Casa Minha Vida é muito diferente. Se eu coloco a mesma equipe para fazer, ou eu vou perder qualidade em uma, ou eu vou ter custo elevado demais. Então, nós vamos ter uma segunda empresa. A área administrativa pode ser a mesma, a gente usa o mesmo time, mas o engenheiro tem que pensar diferente, a equipe operacional pensar diferente. Já estão lançando algumas casas. Então, isso foi um evento onde o conteúdo que a gente levou, a própria pergunta que ele fez diretamente, ajudou a que ele tomasse essa decisão. Não foi único, obviamente, não tem essa pretensão, mas ajudou bastante. E ele fala isso. Ele fala isso: isso aqui me ajudou muito a tomar a decisão. Legal. Em relação ao LEAD Futuro, né, existe alguma conexão com aceleradoras ou pelo menos esclarecimento, né, uma fase tão importante para o empreendedor, que é exatamente conseguir um capital, né, inicial, né? Existe alguma iniciativa nesse sentido? Não diretamente, mas nós temos uma empresa no LEAD Futuro que é uma aceleradora. Então, na verdade, você tem ali a empresa para conversar. Nesse último evento que a gente fez do LEAD Futuro, que eu falei com o Rafael Cosentino, ele conseguiu uma aproximação aí mais social, tá, para o lado social, de investidores no ISD, para uma empresa filiada, que ela está buscando investidores, agora depende dela apresentar o projeto, mas já estão andando. Então, muitas vezes, a gente não precisa, a gente só cria conexão. Tá? E aí, lá dentro, eles mesmos fazem esse trabalho. Então, a aceleradora, nós temos uma empresa lá que é uma aceleradora. Então, ela conecta, as pessoas se conectam com ele. É muito legal, né? Porque tudo agora gira em torno de conexões, é onde a gente gera realmente força, né, de crescimento. Mas quais são as dificuldades que hoje o LEAD tem? Tem alguma dificuldade ou já entrou num momento né, não, onde as coisas estão muitos caindo? Desafios. Os desafios são... o que a gente conseguiu fazer? Quando a gente começou a unidade de 0 a 50... Aí eu vou falar só do LEAD, tá? Depois eu entro
de 0 a 50 empresas em 4 meses, de agosto a dezembro de 2019. Os 2 anos de pandemia a gente não conseguiu crescer. Então, a gente, na verdade, uma ou outra saíram, uma ou outra entraram, mas a gente ficou nessa faixa em torno de 50 empresas, por causa da pandemia. Hoje, o nosso grande desafio é chegar com um lead em 75 empresas no final do ano, o futuro em 50 e o mulher em 50. Então, esse é o grande desafio, é trazer essa empresa. O que facilita muito? Ter evento. Tá? De novo, o evento não é o nosso fim, mas ele é o meio que faz as conexões. Um filiado nosso, que é do setor portuário, eu convidei lá em 2019, antes do lead do contrato ser assinado, não tinha interesse, conversamos muito, a gente tem uma relação muito boa, fiz outros negócios com a empresa, mas nada do lead. Ele foi num evento nosso. Quando ele foi no evento, ele falou: Jarbas, agora eu entendi o lead. Eu achei que era só gente do meu setor, e para isso eu estou associado a um monte de plataformas aí que não me interessam. Eu já estou lá, não quero ter mais uma. Mas o lead eu converso com gente de vários setores. Aí me interessa estar aqui. Então a gente conseguiu trazê-los para o lead. Foi muito bacana. Então essa conexão, esses grupos diferentes, isso tudo faz toda a diferença. Agora, para crescer, é ter eventos com qualidade, né? Então, ter eventos com muita qualidade, conexão, porque palestra hoje, o que acontece? Eu trouxer o melhor palestrante do mundo. Ele vai estar no YouTube, não preciso estar no evento. O que o evento traz é estar próximo a essa pessoa. Então, em primeiro lugar, estar próximo, poder ir lá conversar com ele, tirar uma dúvida. E, junto disso, conectar com quem me interessa lá dentro. Então, esse é o grande diferencial. Porque os eventos virtuais eles foram muito bons na pandemia, foram que seguraram a gente. Mas hoje, eles estão já tem uma certa saturação. Hoje é muito mais fácil eu ouvir um podcast, eu ouvir o que me interessa, do que participar de um evento virtual. Salvo reuniões. A reunião virtual ela é muito produtiva, né? Apesar que eu ainda gosto mais da presença. Aquele cafezinho depois da reunião, às vezes você toma uma decisão mais importante do que na sala. Né? A gente é desse momento, né? Mas então, o nosso grande desafio é esse, é crescer. O Lead Litoral Paulista tem uma característica: nós somos a segunda menor região em PIB, de quase 40 unidades. Estamos entre as 5 mais eficientes. Somos a menor em quantidade de municípios, só temos 9. Estamos entre as 5 de maior eficiência. Isso porque, obviamente, teve todo um trabalho meu e da minha equipe, que foi muito suor, de novo, né? Quer dizer, muito suor, muita transpiração, mas o empresariado abraçou. Porque não adiantaria nada do suor, da transpiração, se o empresariado não abraçasse. E abraçou porque entendeu que é um projeto sério. Então, a gente precisa... Aí, para o empreendedor, seja ele na carreira, o fator sorte muitas vezes pesa, viu? E a sorte, você primeiro faça bem feito, porque a sorte vai te acompanhar. Então você pode ter 9 vezes deu errado, mas naquela que deu certo, você vai para frente. Então, batalhe, lute, insista que em algum momento a sorte vem para o teu lado. Então, acho que de trabalhar certo, nós tivemos a sorte de nos mantermos com a mesma carteira de filiados. O Futuro e o Mulher cresceram. Logo depois do segundo semestre do ano passado, que acabou a pandemia, eles cresceram bastante. A mulher cresceu mais de 50% nesse período. Então, tem muita coisa boa. E agora, de novo, gente, é muito suor. Tá? Toda a capacidade acadêmica que você tiver. Estude, né? Em primeiro lugar, estude, se prepare, mas tudo isso só vai funcionar se você tiver atitude. E suor está muito ligado à atitude. Né? Tem um assunto que a gente debate no nosso canal, que é ESG, né? Como é que repercute, né, essa ênfase que as empresas estão dando em ESG? Como é que você viu isso repercutindo nas empresas do LEAD? Hoje, no ano passado, o primeiro evento que nós tivemos presencial foi em junho, foi o primeiro Fórum de Desenvolvimento da Baixada Santista. E um dos temas era o ESG. Por quê? Porque o ESG é hoje o que foi a qualidade nos anos 90. Então ainda tem muita dúvida, as grandes empresas já estão abraçando, mas ainda não chegou na média e na pequena. E é o futuro das empresas. Antigamente a gente falava o seguinte: ou vou desmatar ou vou ganhar dinheiro. Né? Hoje não. Ou vou preservar ou vou ganhar dinheiro. Hoje não. Você só vai ganhar dinheiro se você preservar. Você só vai ganhar dinheiro se você cuidar do social. E só vai ganhar dinheiro se tiver governança dentro da empresa. O setor financeiro já é um setor que trabalha a governança há muitos anos. Né? A gente tem aqui o nosso Banco Central, dos mais rígidos do mundo. Mas tem setores que ainda não. E a relação público-privada ela está começando a mudar. E a gente está falando aqui
muito mais do estado de São Paulo, né, que está sempre na vanguarda, tende a mudar e ter mais controle, né? E mais controle, não, mais segurança, né? Às vezes o controle tem até demais, mas alguns desnecessários, né? E o ESG tem que entrar, e é bandeira nossa, tá? Essa é uma bandeira do LEED Global, e nós temos como parceiros no ESG o Roberto Klabin, que é conselheiro das indústrias Klabin, e é uma indústria de extração, né? Então ele entende que é o seguinte, se ele não cuidar do meio ambiente, ele nunca mais produz papel no mundo. Então ele tem que produzir mais do que aquilo que ele tira da natureza. E temos também estamos criando uma parceria com uma grande consultoria nessa área, a gente está para assinar o contrato aí, eu não posso falar o nome, mas em breve vou estar falando. E é fundamental, porque o grande empresário que está no LEED, e aí eu estou falando das empresas multinacionais, esse já está na veia dele já há alguns anos. Aquele médio, que é um grande, olhando lá para o pequenininho, grande, mas para esses gigantes é um médio, esse sabe o que é, mas ainda não está na veia. E a gente tem que trabalhar isso, para que ele não seja pego de surpresa e nossa região perca. E a Baixada Santista tem uma tendência muito fácil a abraçar o ESG. Quando a gente fala de AIDS, quer dizer, lá o Brasil, por Santos, foi o país que mais saiu na frente. Isso não é só saúde, isso é trabalhar o social. Então, é uma região que abraça. Na Baixada Santista, você tem alguns problemas como moradores de rua, que cresceram muito, e as cidades do interior depositam, eles lá vão de madrugada de van, tem todo um processo para deixar em lugares escondidos, onde a polícia não vê, já tem até algumas ações das prefeituras, mas enfim. E o Santista ajuda, ninguém quer, tá? Mas já que está lá, ele ajuda. Então, o Santista ajuda muito o ser humano. Então, a parte de governança que a gente tem que trabalhar mais, tá? Mas é nacional, não é só Santos, não é Brasil. E a gente tem que trabalhar muito governança nesse país, que talvez seja o nosso maior... Quando a gente fala de corrupção, isso é governança, né? É o contrário da governança, né? A falta dela. É a falta dela. Então, o ESG é fundamental, faz parte da nossa pauta. Devemos fazer em julho o segundo fórum, então nós estamos só aguardando aí, ajustando datas e temas, e um dos painéis é voltado exclusivamente ao ESG. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente já vai caminhando para o final, né? Sobre parceria público-privada, né? O LEED incentiva isso, tem essas conexões, e o que o empresário, né, tem que pensar a respeito disso, tem que colocar no radar, né, quando ele quiser fazer esse tipo de parceria? Então, eu comentei com vocês da Invest São Paulo. O que nós fazemos? Nós conectamos as duas pontas. Tá? Então, tem uma empresa interessada em fazer um trabalho com o poder público, ou tem uma oportunidade do poder público, a gente divulga, sempre respeitando muito que seja algo transparente, mas o LEED, o que ele faz? Ele aproxima. Então, hoje, um exemplo para vocês. A Prefeitura de São Vicente está com um projeto, junto com o movimento MBR, Movimento Brasil Competitivo, que é da Gerdau, um projeto de 10 anos de planejamento estratégico. Quem banca esse projeto é a iniciativa privada. Então, esse dinheiro não passa pela Prefeitura. E nós temos ajudado muito nesse projeto, tanto na elaboração, né, algumas estratégias, fazendo parte do comitê. Quem vai conduzir, a consultoria que conduz, está junto com o Movimento Brasil Competitivo, então não é a minha consultoria. E aí é o cuidado, né? Quer dizer, você não pode estar... Se eu estou neste papel aqui, eu não posso levar a consultoria, porque aí vai ter conflito. E a gente está fazendo essa aproximação e levando também, apresentando esses projetos para vários empresários que têm o interesse em investir. Porque São Vicente é a cidade de menor renda per capita da região, dos 9 municípios. É a 65ª do estado de São Paulo. Ela está espremida entre Santos e Praia Grande. Então, São Vicente precisa se recuperar, precisa retomar a economia. E você tem duas formas de melhorar a renda per capita, né? Mudando o numerador ou o denominador, né? Ou aumenta o numerador ou diminui o denominador. Diminuir o denominador é tirar a gente. Isso não vai acontecer. Então, tem que aumentar a receita, tem que aumentar o PIB do município e trazer o interesse de investidores. Então, a gente tem ajudado muito a Prefeitura nesse sentido para levar empresários com interesse. Mas o nosso papel é fazer a conexão, apresentar o projeto e nós saímos do circuito. Porque não é o nosso negócio acompanhar, estar junto. Então, é fazer essa conexão que o LEED se compromete. Legal, gente. Excelente, né? Acho que esse panorama que você está dando para a gente, né? Acho que para as pessoas interessadas, né, em atuar no litoral, acho que realmente são dicas muito importantes, né? E você falou um pouquinho do papel do LEED, né? Bom, a gente está encerrando aqui a nossa
entrevista, tá? Jarbas, obrigado, tá? Por ter participado, né? Continue seguindo a gente no Três Tons de RH, né? A gente está no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Facebook, no LinkedIn, e temos um site também, o Três Tons de RH. Participe, coloque as suas questões, dúvidas até a respeito, você que quer empreender, né, que esse é um ponto também que a gente quer esclarecer ao máximo, né, para as pessoas, porque a gente quer ajudar, né, o desenvolvimento, né, do país, e nada melhor do que você esclarecer. Eu acho que é uma coisa que o LEAD faz muito bem, né? Obrigado de novo, Jarbas, pela tua presença, tá bom? Eu que agradeço a Obrigada, oportunidade. viu? Obrigado. Muito bom. Obrigado, Jarbas. Obrigada.